Bora lá, fiel, impossível você não se emocionar com essa entrevista que o Renato Augusto deu à ESPN. O Renato Augusto que anunciou a sua aposentadoria essa semana e no programa de hoje aqui se declarou ao Corinthians. E você, considera o Renato Augusto ídolo do Timão? Separei os melhores momentos aqui pra vocês, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que honra ter meu irmão, meu parceiro da vida, Renato Augusto. Renato Augusto, monstro dos grandes meias do futebol brasileiro nos últimos 20 anos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo convite, de estar aqui com pessoas que eu conheço, que eu me dou muito bem, então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Penduramos a chuteira, Renato Augusto. Chegou o momento de realmente agradecer por tudo que vivi, por tudo que o futebol me deu até mais do que eu merecia. E agora pensar em novas possibilidades, aprender o outro lado do jogo, né? Não só dentro do campo, agora por fora do campo e viver essa nova fase de aprendizado. Estava maturando essa decisão desde quando? Desde a aposentadoria do Fábio. Mas aí eu achei que seria fácil, aí na aposentadoria dele, não foi tão fácil pra mim. Eu falei, rapaz, eu acho que eu não consigo parar ainda não. Você chorou mais que o Fábio? E toda hora alguém falava, não, vamos fazer uma despedida pra ele aqui, um vídeo novo. Eu falei, vocês estão brincando comigo, não é possível. Então foi foi a primeira vez que eu parei. Ali eu já comecei a amadurecer a ideia. E hoje, com cabeça fria, tranquilo, tomei a decisão junto com a minha família enfim, é hora de buscar novos ares. E já sabe o que vai fazer? Aonde que você vai respirar esses novos ares? A princípio eu penso em estudar, eu quero entender para que lado eu quero seguir, quero a possibilidade de talvez o treinador, ou uma gerência, ou algo do tipo, ou até, por que não, estar aqui com vocês. Opa! Então, eu quero agora... Nos dê prioridade, hein? Um tempo um pouco maior pra respirar. Fazer um pré-contrato? Tomara que venha pra esse lado, porque se ele virar treinador, ele falou que eu vou ser auxiliar e vocês vão me perder aqui, viu? É ruim, hein? É ruim. Vamos trazer ele pra cá. Mas agora realmente agora eu quero ficar um pouco mais tempo com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa e curtir um pouquinho esse momento. E aí depois poder tomar uma decisão. Muito legal do Renato. Pra quem não sabe, o Renato começou jogando futsal no Fluminense e acabou parando no Fluminense. Foi algo programado ou aconteceu por acaso? Não, aconteceu por acaso. Na minha cabeça, quando acabou meu contrato com o Corinthians, eu iria renovar mais um ano. Eu falei dali, sim. Realmente, eu queria, na época eu queria encerrar no Corinthians. Mas ano de eleição, tudo foi mudando. E eu recebi uma ligação do Diniz, na época, e era um cara que eu queria entender. Conseguiu? Mas isso forma... É difícil. Não, mas eu conheço... Eu conheço ele desde os meus 14 anos até hoje e não entendi. Mas eu queria entender a forma que ele pensa o jogo, que também é difícil. Mas no futebol você não consegue programar nada, né? A minha ideia era encerrar lá no Corinthians mesmo, da forma que que a gente estava indo, mas infelizmente não aconteceu. Por outro lado, tive a oportunidade de voltar ao Fluminense, de conquistar um título e na vida as coisas acontecem e a gente não tem como programar. Sim, onde você, por exemplo, quando você faz seu primeiro gol pelo Flamengo, se você se lembra da emoção que você teve, e pelo Corinthians também, qual foram os jogos, se você lembra mais ou menos qual foi? Não, meu primeiro gol oficial com o Flamengo foi Flamengo e Americano em Volta Redonda. Claro, a história, as coisas depois vão acontecendo, justamente contra o Corinthians, que é o time que eu mais... Mas você estava falando pro Mário, seu primeiro gol? Foi esse contra o Americano em Volta Redonda, que na verdade eu ia sair, tinha uma placa já pra eu sair, aí eu faço foi até um gol bem bonito, e aí foi meu primeiro gol como profissional do Flamengo. E no Corinthians foi pra Caimbu, num gol de cavadinha, foi bem bonito também. União Barbarense, eu acho. Era o Walter o goleiro, era o Valtão. E depois, anos depois, o Walter chegou no Corinthians e fala, logo contra mim, tu acerta. Foi bem legal. Daí você vem para um Corinthians, e aí o Fábio Santos pode falar melhor do que qualquer pessoa, que no ano anterior havia conquistado as duas taças mais pesadas do futebol do continente. Do futebol mundial, né? A Libertadores e o Mundial. Você chega com o Pato, né? Na mesma época, né? Eu, Pato e Gil. Você, Pato e Gil, quer dizer, que trio especial. Principalmente pensando na história do Corinthians, Gil e você.
Você imaginou que fosse chegar e jogar logo de cara, que fosse esperar um pouquinho? Nessa transição, o que você estava traçando? Assim, na verdade eu já tinha fechado até antes do Mundial, já tava certo, eu não podia falar porque, o clube estava indo pro Mundial, não ia divulgar uma coisa daquela, mas eu já estava certo e inclusive já tinha feito despedida no clube, aquela coisa. Mas quando eu cheguei, eu vi que eu tinha potencial para jogar, mas eu entendia que era um time que tinha acabado de ser campeão do mundo. Como é que você vai bancar, tirar alguém? Que todo mundo conhecia de ponta Então a ponta, né? Do goleiro ao ponto esquerdo. Um pouco mais de paciência, de realmente, em alguns jogos você nem entrar, tu fala, nem entrei no jogo. Mas você tinha que ter um pouco mais de paciência. Eu respeitei esse momento do clube e depois comecei a ter minhas oportunidades. A afinidade rolou logo de cara, Fabio? Cara, a gente brinca com isso assim, porque foi meio assustador até, que sei lá, acho que o Renato com uma semana de clube, a gente já não se desgrudava mais assim, foi um negócio surreal, porque eu não o conhecia, a gente nunca tinha se falado na vida, acho que nunca tinha jogado contra, e com uma semana eu já senti, eu falei, esse aí vai ser meu parceiro. Então com uma semana de clube a gente já tinha um contato, uma afinidade muito grande, assim. Fora e dentro de campo. Você ia contar alguma coisa? Não, eu ia falar da questão, até perguntar pra ele, porque quando o Renato chega e essas lesões que ele tem na Alemanha e no próprio Corinthians, quando ele chega, ele tinha muita lesão muscular, né? Óbvio que depois você acaba relacionando essa questão do joelho, mas você acaba mudando sua característica, né? Esse Renato que a gente já vê do final, esse cara inteligente, mais construtor, jogando no meio campo como segundo, terceiro homem, você vai se adaptando. Foi muito mais em questão do seu corpo ou o que aconteceu? Exatamente, eu mudei a minha forma de ver o jogo e pra mim assim, na verdade foi interessante, porque eu já tinha jogado... Isso já na primeira passagem? Já na primeira passagem, eu jogava muito de 10 aqui no Flamengo e de vez em quando jogava de atacante também, cheguei a jogar de atacante. E quando eu fui pra Alemanha eu comecei a jogar um pouco mais de ponta, né? Então eu começava a ver o jogo de todos os ângulos, né? Tanto do lado esquerdo, do lado direito. Então eu fui ali já pensando muita coisa. E quando eu comecei a me machucar muito no Corinthians, que eu fui começar a recuar e vim quase como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo, eu já sabia o que os caras da frente estavam pensando, porque eu fazia aquela função. Eu sabia o que o 10 queria, eu sabia o que o ponta queria, o que o centroavante pensava. Então, de uma certa forma, isso me fez um pouco mais completo, de ter essa possibilidade de jogar em mais funções. Mas o meu corpo que foi decidindo o que eu tinha, até onde eu poderia ir. Então, como eu jogava na ponta, um cara extremamente era forte, potente, jovem. E aí você começa a ter lesão muscular, aí tu já fala, não vou correr nessa bola, vou ficar pra outra. Começa a administrar, né? Comecei a jogar um pouco mais central, ficar distribuindo mais o jogo. E eu acho que talvez pra mim ali foi a grande sacada da minha carreira, porque eu saí de uma função que tinham muitos jogadores que faziam a mesma, e eu fui para uma função que tinha uma lacuna, até mesmo na seleção. E aí foi onde eu tive a oportunidade de entrar e aí ele até brincava, né? Até porque essa função, né, Zé? Tava comentando antes, né? O 10 não vai te marcar, então você já é inteligente mesmo, você já falou assim, se eu jogar ali e tiver a bola, eu vou jogar e ninguém vai me incomodar. E com a qualidade que eu tenho, eu vou distribuir o jogo, vou pensar... Porque o 10 não corre atrás, né? O 10 não corre. Ele falou que 13 e 14 não foram anos exatamente fáceis, mas teve uma final de Recopa entre São Paulo e Corinthians. Ixi, falando nisso, quem fez o Corinthians ganhou os dois jogos. Bagunçou. E no Morumbi, não era Morumbis na época, Fábio Santos e Renato Augusto foram decisivos no mesmo lance. Ricardinho Santi pode separar e, ó, você que dá essa fatiada bonita, né? Obrigado, Pri. Achei que ia passar despercebido. Só falo no gol de cobertura do Renato em cima do Rogério. Mas se não tem o teu lançamento... E esse jogo, meu primeiro jogo com a camisa 8. O Paulinho tinha saído, que era o camisa 8 na época. E aí eu fui pra camisa 8. Eu lembro que a gente tava no Morumbi, ninguém sabia. Sim. Quando a gente chegou, o Fábio falou assim, cara, eu tava vindo de uma lesão, tinha machucado, fiquei... Era meu primeiro jogo depois da lesão. Aí ele falou, cara, pra que tu vai pegar essa camisa? 8, da história do Corinthians, não sei, ela tá vindo de lesão. Eu falei, fica tranquilo, cara. Sei, cara, pode ficar tranquilo. Eu tô bem, confia em mim. E aí no jogo eu acabei tendo a possibilidade do gol, o Fábio lança a bola.
E eu tava no banco nesse jogo, e a gente tava reparando que o Rogério Ceni tava adiantando muito. A gente falava, o Rogério tá adiantando, o Rogério tá adiantando. Então quando... Tinha que ver no pênalti, que ele fazia no pênalti. Você sabe que ele tá adiantado aí? Tinha que ver ele pegando. Quem que era o zagueiro? Quem que era o zagueiro ali, marcando? O lateral, Não que sei era? se era o Tolói. Esse é o pode ser. Tolói, é. Tolói. Tolói. O E aí, Tolói tu vê deu que muito quando eu espaço, domino, Tolói. a bola vem, eu já domino rápido ela pra baixo aqui, porque eu já sabia que ele tava adiantado. É. Então eu domino rápido e... Seu Tolói da Itália aí, nessa bola aí, dá uma chegadinha, hein? Já dá uma juntada, né, Renato? Seleção brasileira, Renato. 16, o ouro olímpico inédito. Uma campanha que a gente só lembra do final, né? Ali do jogo contra a Alemanha, Maracanã lotado, tudo lindo, maravilhoso, tal, vitória nos pênaltis. Mas uma campanha que começou com 2 empates. E com o Brasil extremamente vaiado. Pô, como é que vocês deram essa virada de chave aí? Conta aquela história boa pra nós. Pô, isso aí a gente começou com 2-0 e a bola realmente não entrava, todo mundo vinha marcar, só marcar a gente. E até o momento que a gente foi jogar, se eu não me engano, contra a Dinamarca, uma coisa assim. E aquele sofrimento, falou, cara, a gente era o único time que não tinha feito gol. 2-0 e aquela coisa, e aí fomos pro terceiro jogo da fase de grupos, a gente ganha o jogo de 3-0 e a gente passou a ser o time que o único time que não tomou gol. Aí como é que o futebol tudo muda muito rápido. O copo meio cheio. Aí já começou tudo e naquele momento a responsabilidade era muito mais minha, porque eu era um dos acima dos 23, o outro era o Neymar que tinha 24 e o Everton goleiro. Sim. Então a responsabilidade era muito teve uma minha. visitinha no quarto do Neymar, não teve? Aí foi depois do segundo jogo. Essa história Falei, cara, eu tava irritado pra caramba. Depois, tomei uma vaia, assim, absurdo. O estádio inteiro me vaiando, aquela coisa. E aí também, né? E vaiando eu e ele. Aí a gente chega no hotel, ele... Vamos jantar. Aí eu sento, ele olha pra um lado, olha pro outro e falou, boa noite, rapaziada. Nem comeu, foi pro quarto. Aí eu, caraca, e agora? Eu falei, se eu perco o moleque, acabou, pô. Não tem... Era o Neymar, pô. Aí o pessoal foi saindo, aí ficou eu e o Felipe Anderson. Aí ele, pô, vamos tomar uma taça de vinho? Eu falei, vamos. E eu pensando, o que eu ia fazer? Aí eu falei, vamos pro quarto. Aí cheguei no meu quarto, meu quarto era do lado do Neymar, né? Aí eu falei, cara, vou pra cima desse moleque. Eu falei, irmão, tá acordado? Já pensando que ele ia me xingar, né? Aí ele, pode vir aqui, só escuta a porta dele, buf, aberto. Aí eu falei, opa. Não viu? Quando eu entro, tá tudo apagado no quarto. Um frio, o ar-condicionado no máximo. Ele com a coberta assim na cabeça, assistindo uma série assim, ó. Eu falei, meu irmão, acabou. Agora acabou. Se a gente tinha alguma chance. Falei, aí agora desisto. Aí eu sentei do lado dele, ele pausou assim, ficou me olhando. Eu fiquei uns 2, 3 segundos olhando pra ele assim. Falei, irmão, tu sabe onde é que tem um botão eject? Aí ele, pá! Cara, começou a rir. Eu falei, graças a Deus. Aí ele já acendeu a luz. Eu falei, mano, tu não joga de outra posição, não? Tu joga de 10? Ele, claro que eu jogo de 10. Eu falei, por que tu fica na esquerda, cara? Fica todo mundo te marcando na esquerda, tá ali. É mesmo, já foi ligando a luz, já, porra. Aí ficou 3 horas no quarto dele, ele, pô, vamos jogar assim? Por que a gente não joga assim, que a gente não faz aquilo? Eu falei, cara, não perdi o moleque. Aí no dia seguinte, reunião, e o Micali fez a reunião, depois ele me chama e falou, Renato, como é que tá o menino? Não, tá bem. Porra, só que, cara, precisamos mudar. Ele falou, não, manda ele vir aqui. O Micali veio, começou a montar, vamos jogar assim, assim, assim. Aí ele falou, não, vamos pegar o Jesus, botar aqui na ponta esquerda. Eu falei, que isso? Eu nunca tinha visto o Jesus jogando de ponta esquerda, né? Aí eu falei, Micali, o cara é o 9, ele vai pra ponta esquerda. Ele falou, Renato, tu vai ver só. Já fez muito isso comigo. Rapaz, esse moleque começa a correr, o Neymar começa a jogar, o Luan entra, começa a jogar. O jogo virou. O jogo virou. E a gente jogava num 4-3-3, e aí chegou quando ele falou, não, eu não gosto de jogar no 4-3-3, o cara falou. Eu falei, então por que a gente tá jogando no 4-3-3? Achei que vocês gostavam, ele falou, achei que vocês gostavam. Aí ele falou, porque eu achei que o Neymar não marcava, e aí, pô, com 3 volantes. Eu falei, não, faz o teu jogo. Ele falou, não, eu gosto de jogar com 4 na frente. Eu falei, que isso? 4-2-4. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, eu queria saber onde é que eu vou entrar nesse negócio aí. Primeiro volante, eu joguei a Olimpíada de primeiro volante. Sim. E com 4 na frente. Aí o negócio andou e depois a gente foi
campeão. Em 2016, na época da Olimpíada, o Tite já havia assumido a seleção brasileira, fazia ali o primeiro ciclo e você voou baixo naquela eliminatória. Você era uma das peças mais importantes, chave mesmo naquela engrenagem. Aí, se eu não me engano, você tem alguma questão física perto da Copa, né? Acaba perdendo a posição no início da Copa. E você disse aqui no Bola da Vez, na última vez que você esteve nesse prédio, que ainda definitivamente não estava resolvido quanto ao jogo contra a Bélgica. Como é um programa em sua homenagem, e claro que não é uma lembrança positiva, mas você fez o que dava e quase o que não dava, porque você diminui o placar e quase empata. Hoje, esse jogo contra a Bélgica é algo que você consegue digerir de uma outra forma? Mais ou menos. E foi um jogo que foi tudo ao contrário, assim. Eu entrei no lugar do Paulinho e o Douglas Costa tinha entrado muito bem lá na ponta direita, e, tava voando, e o Tite falou, ó, tu vai entrar, bola e alimenta o Douglas. Bola pro Douglas, bola pro Douglas. Eu falei, tá bom. Quando eu entrei, eu vi que o lateral esquerdo da Bélgica tava marcando o Douglas no pé. E tava praticamente um buraco. Eu falei, rapaz, tem um buraco aqui. Eu entrei, a primeira bola, o Coutinho não viu. Na outra eu falei, Couto, me olha que eu tô entrando sozinho. E ele mete a bola, eu faço o gol que eu nunca faço, que é o de cabeça. Eu vou lá, pum. Gol. Eu falei, Couto, me dá mais uma bola que eu vou empatar o jogo. Pode me dar. Aí ele falou, tá bom. Na outra ele joga no pé a bola que eu nunca erro. Mas quando eu dominei, ela ficou um pouco curta, assim, né? Ela não foi muito pra frente, ela ficou um pouco curta. E aquela coisa, você tem 1 segundo, se você dá mais um toque, marcação chega. Eu ajeitei o corpo e a bola tira a tinta da trave. E ali foi uma das memórias doídas da carreira. É que assim, tem o pensamento coletivo, o pensamento de uma nação, né? O desejo de uma nação. E eu imagino que, e aí não é nenhuma dose de individualismo, não, egoísmo. O cara não tem como não pensar que iria se tornar um herói nacional, né? Você empata aquele jogo e o Brasil se classifica. Na hora eu nem pensei nisso. É porque realmente quando eu chutei, à noite, eu vi a bola entrando. E eu até brincava depois. Eu falei, pô, eu ia sair pelado do estádio se eu faço aquele gol ali. Eu falo brincando, mas, cara, eu ia ficar maluco, porque eu sou muito, assim, ligado à seleção, sabe? Assim, e é pra tudo. A gente vai ver jogo de basquete, jogo de vôlei. Eu tô suando, eu falo, que isso, cara? Pachecaço. Porra, eu tô aqui sentado, eu torço pela seleção. Então, e ali eu perdi 2 vezes, como atleta, né, como jogador, e perdi como um brasileiro mesmo, torcedor. Então, ali foi doído. E ainda bem que naquela época eu jogava na China, eu fui direto pra China, cara, eu apaguei tudo. Não queria ver nada, não vi o jogo, eu fui ver o lance do gol mesmo, há mais de 6 meses, 1 ano depois. Eu não queria nem ficar vendo. No retorno pro Corinthians, você se notabilizou por gols muito bonitos, né? Talvez os gols mais bonitos da sua carreira tenham sido feitos de 2021 até 23, nesse período. Desde o primeiro jogo, desde o jogo contra o Ceará. Eu nunca fui um cara de muitos gols, mas nos meus últimos anos do Beijing e essa minha volta ao Corinthians foram muitos gols bonitos e marcantes. Apesar de não ter conquistado um título nessa última passagem, foi uma passagem muito marcante para mim. Criou um vínculo ainda maior com o Corinthians, então foi... Esse é o do Ceará, né? Foi... Olha que belo gol, Márcio. E eu tava muito tempo sem jogar, porque por causa da pandemia, né? Então, voltar a jogar e fazendo gol foi... Chapada, né, Plih? E eu tava muito preocupado, porque eu tinha já uma história no clube. Eu já tinha uma história no clube e eu ficava preocupado de manchar a história, sabe? Então esse gol foi importante pra eu ter confiança novamente. O Plihante entrou no break. Gol, a gente vai rodar também, teve um gol contra o Grêmio que pra muita gente foi o gol mais bonito daquele Campeonato Brasileiro. A gente vai aí, esse daí na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, lotado aí já com o público, que torna o gol mais bonito. Fala, Márcio, tem que ser ligeiraço. Não, a pergunta que a gente costuma fazer sempre para o nosso convidado. Fala, Márcio, quem quer ser o ídolo de infância? Qual foi o zagueiro, o meia mais rigoroso, aquele mais chato que te marcou? O Zé Elias tinha parado, senão ia ser ele, certeza. O meu ídolo, Ronaldo, não tem como, né? Fenômeno, acho que foi ídolo de todo mundo aqui, não teve jeito. E o marcador mais impiedoso? Cara... Mas eu tinha um cara que eu gostava muito, que jogou no Dortmund, zagueiro que
cara, foi bem difícil, que pra mim era o Hummels. Com a 8, com a 10, qual que você usou mais? A minha lá? primeira temporada foi com a 8 e depois as outras foi... Qual o número que você mais usou na carreira? Difícil, mas eu acho que foi a 8. Na China foi só 5, né? Não, eu usei a primeira 21 e depois fiquei com a 5. Mas eu acho que a 8 foi a que eu mais usei. Ô, Renato, qual foi a maior dificuldade que você teve na Alemanha? Idioma, pouco a frieza dos alemães, alimentação, Trairagem também, pode frio. falar que tá. Não, pior que assim, como era um time muito jovem, Bem complicado às e vezes. foi legal pra mim porque eram todos jovens, assim, todo mundo, o pessoal me ajudava bastante. Mas realmente o idioma foi um grande problema. Sorte que na época o Gonzalo Castro, que era ele é alemão, mas era filho de espanhóis, ele tinha jogado com o Juan. Jogou então no ele Dortmund também. Jogou no Dortmund muito tempo, ele falava um pouco de português e ele conseguia me ajudar ali. Mas em campo, o meu maior problema foi mais taticamente, porque aqui eu jogava muito de 10 e lá eu comecei jogando meio que de ponta, né? Então eu tive que me adaptar assim. E eles não têm muita... Eles te colocam no campo e você tem que Tem que se adaptar, virar. isso aí. Então eu tive que realmente parar. Eu ficava olhando muito os outros, o cara que estava fazendo a mesma função que eu. Olhava o cara que jogava do outro lado para ver como ele posicionava. Ele quer que você dê a resposta. Você bateu na trave de jogar em algum outro país na Europa? Sempre tinha alguma coisa. Quando eu fazia uma temporada boa no Bayern, aí sempre tinha possibilidade de ir pra Inglaterra, possibilidade de ir pra Espanha. Da onde você se aproximou mais, assim? De clube mesmo? Não, teve aquelas coisas de ficar aparecendo na época, o Manchester City, que não era o City ainda, o City, mas já tava começando a ser, teve um papo. Tiveram algumas possibilidades assim, uma época do Bayern de Munique, mas o meu corpo foi... Sempre quando eu vinha numa sequência muito boa, eu machucava. Aí eu falava, cara, não é possível. Aí fora que eu falei, vou voltar ao Brasil, que eu vou ficar na minha casa. Renato, O técnico, ele já respondeu. Tite, um jogo pra se lembrar da carreira. Pinça um só. Pô, difícil, mas como foi seleção, vou falar final da Olimpíada. Um título. O brasileiro foi 2015, ou vou ficar com a Olimpíada também. Um time. Corinthians. De que ano em especial? Vou ficar com 15. Uma parceria. Porra. Pensou pra caramba, hein, Renato? Pensou Não, porque eu tava pensando em alguém do meio. Fábio, depois você revisa Achei aí o que que ia ser mais rápido. Eu tava pensando em alguém do meio, de achando parceria de meio, mas depois eu falei, não tem como. Um minutinho rapidinho, só pra resumir mais ou menos a pessoa do Renato, que a gente vê esse cara dentro de campo, né? Mas que esse cara é sensacional fora de campo se completa ainda mais, né? Em 2023 foi o ano mais difícil das nossas vidas, assim, fora de campo, né? Que a pressão realmente era muito grande. Teve um jogo que eu não me lembro contra quem foi, que ele tava machucado e depois do jogo ele já me chama. Eu falei, aí, cara, Renato, vou voltar pra São Paulo e vou parar de jogar, meu, porque eu não aguento mais, não sei o que, babá. E no jogo seguinte, ou no outro jogo, ele machucado, obrigado, Fê, esposa dele, liberou ele concentrou comigo, machucado só pra fazer a parceria. Isso aqui é meu irmão, velho, amo de paixão. A parceria vai ficar marcada no programa de hoje com uma última imagem. Temos duas perspectivas do campo, é a segunda. O áudio, aplausos. Há uma carreira espetacular. Renato Augusto, meu amigo, você foi um monstro, você foi gigante. Bora lá, Fiel. Se você chegou até aqui, não sai do vídeo sem dar o like, não, sem se inscrever no canal, isso nos ajuda demais, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui. Se tiver um botãozinho pra você hypar no vídeo aí no seu celular, poxa, vai nos ajudar demais. E eu quero perguntar pra você, você considera o Renato Augusto ídolo do Corinthians? Você coloca ele nessa prateleira ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Verdade que o Renato Augusto vai deixar saudade, muito craque, lembrado pelas duas passagens que ele esteve ali no Corinthians, um verdadeiro guerreiro, né? E qual momento que você mais lembra do Renato Augusto quando eu te pergunto? Eu lembro daquele gol, né, que ele faz e corre lá no fundo da Neoquímica Arena, abre o braço e fala, eu te amo, aí fala aquele palavrão, mas ele se declara fiel à torcida, muito identificado. Eu acho que ele deveria ter aposentado no Corinthians, né, mas 2023, né, que ano que não é turbulento no Corinthians ultimamente? Era um ano de muita pressão,
e aí ele não conseguiu ficar ali. Eu acredito que ele ficaria mais esse ano e se aposentaria, né? Na verdade, o ano passado, e se aposentaria onde ele jogou e praticamente não jogou no Fluminense. Você teria deixado o Renato Augusto se aposentar no Corinthians? Ou você, tá bom, deu o tempo dele ali, ele saiu mesmo e é isso aí. Gostaria muito de trocar uma ideia e saber disso de você. Pessoal, eu sou o Murilo, eu te atualizo sobre o Corinthians nesse canal, não sei se você já percebeu, eu trago pós-jogo, pré-jogo, tudo sobre o Corinthians aqui para te deixar atualizado, contratações, especulações, sem sensacionalismo, sempre com informações com fonte e confiável. Aqui nesse canal você vai se manter sempre informado. Bora se juntar aqui comigo, fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Então conta aí com o seu like, deixa o coraçãozinho, um joia, deixa a sua inscrição, se inscreva aqui no canal. Se tiver o botãozinho aí de hypar, você clica em hypar o vídeo, vai ajudar a gente demais. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!